noite, companheiros. Eu estou vendo que já muitas pessoas estão falando sobre religião, sobre fé, sobre Deus, sobre a crença. Então eu acho que eu devo me afastar desse assunto, embora seja este o meu assunto preferido, que eu considero mais necessário, seja essa questão da religião, da fé. Não que eu tenha alguma coisa contra os religiosos. Eu, pelo contrário, eu tenho eles como vítimas. E aqueles que têm fé, eu não os julgo como imbecis, como pessoas inferiores, porque têm fé. Não, de modo algum. Eu conheço, eu penso que eu conheço a condição humana e que nós estamos. É claro que existe um mistério muito grande, ninguém explica. O crente, ele não sabe explicar o Deus que ele acredita. E o ateu também não sabe explicar por que Deus não existe. Bom, mas tem muita gente já conversando a esse respeito. Inclusive, muitos evangélicos, eles mesmos estão discutindo entre si. Bom, não digo evangélicos, digo crentes, pessoas que acreditam em Cristo, que acreditam no Salvador, mas que estão se dispondo a ponderar contra as religiões, contra a conduta dos religiosos, dos pastores, bispos que temos hoje em dia. Bom, de fato, eu também sou contra esses pilantras que ensinam enganos. Mas o interessante é que os próprios crentes estão brigando, estão discutindo, estão tendo um desentendimento entre si, sendo que, segundo eles pensam, eles têm o mesmo Deus. E um acusa o outro de que o Deus do outro é maligno, que não é Deus. Um acusando o outro. Eu acho que, para que essa briga continue, um ateu não precisa estar no meio. Então, eu vou deixar de lado esse assunto de religião. Volto a qualquer momento quando eu achar interessante eu fazer algum comentário. Bom, companheiros, eu percebo que os vídeos, eu tenho uma certa dificuldade, embora eu maneje adequadamente aqui o computador para enviar vídeos, me parece que alguma coisa está impedindo que eu faça envio de vídeos, alguma coisa está acontecendo que eu não entendo. Bom, deixando isso para lá, eu não vou mais falar assim, por enquanto, sobre religião, sobre crença, sobre Deus. Por enquanto eu vou dar um tempinho. E eu vou falar de uma coisa muito importante, do interesse de todo cidadão brasileiro, tanto ateu como cristão, gnóstico, satanista ou débil mental que seja. Todo cidadão brasileiro é a política. Assim como eu não entendo a fragilidade que o ser humano tem para servir de engodo dessa história de religião, é similar à situação que nós estamos vendo diariamente, todos os dias, escândalos políticos. Diz agora que tem a Dilma vai vir, vai reunir, chamou um ministro aí, um tal de Bezerra aí, um ministro sei lá das quantas, um outro ministro também está sendo ameaçado. Existe uma derrocada grande que muitos políticos têm medo de que um caia, para que não faça aquele efeito dominó. Porque se um cair, ele vai derrubando um bocado. Então, aqueles que sabem que
podem cair sustentam esse bandido na política. Bom, na verdade, claro que eles se sustentam, sim, claro. Mas quem sustenta esses bandidos na política somos nós, eleitores. Poxa, gente, eu sou contra uma revolução. Eu sou contra, porque as consequências não são nada agradáveis. Eu acho que já mencionei em outro vídeo, quando os anônimos tiveram procurando fazer um movimento de revolução, eu procurei sair fora e aconselhei aquele que pudesse me ouvir para que saísse fora, prevendo consequências desagradáveis. Mas eu penso que para tudo tem um limite. Eu acho que o homem deve ter bom senso, deve ser ponderado, deve ser equilibrado. Sim, eu considero isso, mas não covarde. Inclusive, eu estou vendo vídeos de pessoas que fazem críticas à religião, à Bíblia, demonstrando o seu medo, o medo das consequências do que as suas palavras podem repercutir. É claro, companheiros, se houver aí alguma revolução contra Deus, os primeiros que vão ser procurados e perseguidos são esses que se mostram, esses que se fazem conhecidos. Também, se entrarmos na questão de uma revolução, se houver um levante popular, também esses que fazem a propagação, que falam para que esse movimento aconteça, vão ser os perseguidos. Bom, ateus, eu acho que todos os ateus deveriam, eu peço que vocês pensem e considerem isto que eu também considero desta forma. Você é ateu, você não precisa lutar contra as religiões, contra esses pilantras que estão aí diante das religiões. Você não precisa, o ateu não precisa, porque os próprios crentes estão lutando entre si. É cobra engolindo cobra. Desta forma, companheiro, eu acho que o ateu fica com espaço livre para se movimentar em defesa da cidadania, em defesa dos nossos direitos, diante dessa pouca vergonha que nós vemos todos os dias. Se alguém pode negar que nós falamos a verdade, porque comentamos sobre a Bíblia, que é considerada sagrada, mesmo que estejamos falando o conteúdo verdadeiro, eles podem nos contrariar. Mas eu acho que contrariar quem fala sobre a nossa política, sobre essa pouca vergonha em que nós estamos vivendo, é humilhante para quem fizer isso, porque todo brasileiro está vendo como estamos sendo tratados. A Dilma está sustentada, a Dilma está ainda firme porque não há oposição. Nós estamos num governo onde toda a oposição se integrou ao Estado. Quer dizer, não há oposição governista. A única oposição que poderia resolver fazer alguma coisa, diferenciar, seria a população. Nós é que poderíamos fazer isso. Então, agora, nesse momento, eu me posiciono diferente. Eu acho que os anônimos, ou qualquer cidadão brasileiro que puder se movimentar, reunir e exigir os nossos direitos, eu acho que nós deveríamos fazer. Sim, sabendo que as consequências não serão agradáveis. Porém, se nós não nos levantarmos, se nada fizermos, as consequências
serão ainda menos agradáveis. Então, hoje eu digo, eu sou a favor de uma revolução brasileira, assim como em muitos países do Oriente, muitos países estão se manifestando a voz do povo em busca dos seus direitos. Eu acho que, principalmente pelo fato de o Brasil se dizer democrata, temos o direito de nos levantar e exigir e esperar a consequência, a reação do governo. Se eles aceitam, se eles respeitam as nossas palavras, os nossos direitos, as nossas exigências, bem, se não aceitarem, eu acho que não devemos arredar o pé atrás, e sim enfrentar. Estamos em tempo de decisão. E eu vou deixar de falar sobre religião, eu vou falar mais sobre, não política, eu vou falar sobre bandidos, pilantras, safados, sem vergonhas, que é a população, o cidadão brasileiro, também enganado por cabos eleitorais evangélicos, porque a igreja tem muito a ver com a candidatura desses elementos sem vergonha. É a igreja, o pastor, aquele safado pilantra, indica, e a população, aquele pessoalzinho que é as ovelhas, cumprem aquilo que o pastor determinou, pensando que ele está certo. As igrejas têm muito a ver com a política, mas eu vou procurar me afastar dessa condição. Eu não quero mexer, por enquanto, com religião. Eu acho que eles estão se devorando. Depois que eles se devorarem, aí a gente volta e vê o que é que sobra para nós. Eu penso que os ateus, céticos, gnósticos e todo homem racional deveria voltar a sua atenção para protestar e unirmos contra a corrupção, contra a impunidade do nosso governo. Bom, companheiros, eu sou ateu, mas fico